Olá, pessoal, boa noite. Então, a gente está gravando agora e vamos iniciar então a reunião dessa noite com uma oração, ok? Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que todos os guias e mentores possam estar aqui presentes e na casa de cada um, que todos possam ser agora protegidos, intuídos e guiados, e que possamos assimilar o conhecimento que for necessário para cada um de nós nesse momento. Agradecemos por essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus. E então, eu queria começar, né, recapitulando aqui rapidamente o que a gente viu na aula passada. Basicamente, eu acho que vai ter que ser assim mesmo. Eu puder trocar de tela. Ok, então essa escala de Hawkins, né, das consciências, basicamente lembrar então que temos essas frequências, as vibrações, que reverberam ou que são correspondentes a estados emocionais que a gente tem, né? Relembrando também que o coração, então, tem uma frequência eletromagnética, que a Terra também tem uma frequência eletromagnética, que então o nosso humor tem essa frequência também, o nosso estado emocional, e que tudo isso pode influenciar na nossa fisiologia, no nosso DNA, e aqui as referências, então, tá certo? Então, alguém tem alguma pergunta com relação à aula passada, o que a gente falou da vez passada, antes da gente mudar para a próxima? Perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém tem pergunta. Ninguém entendeu nada. Então, Tá tudo ok. tá tudo ok. Então, vamos agora colocar a outra apresentação de hoje. Se ela entrar. Ai, ai. Porque ela não quer entrar. Certo, agora vai. Estão vendo aí, né? Introdução à espiritualidade? Beleza. Então, essa é uma apresentação que eu fiz no ano passado e é isso que estamos aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos e o primeiro conceito é definir os princípios fundamentais que seriam a base do universalismo e do espiritualismo. Então, se as pessoas, digamos, não acreditarem ou não terem essa
crença, digamos assim, né, de que nesses conceitos aí tudo o resto não faz sentido. Então, primeiro é que o universo está em constante evolução. Então, isso pela ciência se vê isso, e também eu creio que todas as filosofias, né, todos nós estamos em constante aprendizado e evolução emocional, intelectual e moral. Então, esse é um conceito básico que a gente tem que entender, que todos nós estamos subindo essa escadinha aí, né, da evolução. E o universo como um todo também. Que o universo é multidimensional, a gente falou da outra vez, né, que a ciência tem falado que é de 6 a 11 dimensões, e que nós, seres humanos, fazemos parte do universo, isso está meio implícito, e assim nós também somos multidimensionais. Então, aqui entra a questão, se o universo tem várias dimensões, nós também temos, né? Então, temos vários corpos em frequências diferentes, em dimensões diferentes, e que somos, então, um ser mais complexo do que só esse daqui de carne, né? E também que, se o universo está em evolução, nós também temos que evoluir, né? E em grupo. O nosso crescimento não é individual. Se ficar uma ovelha desgarrada para trás, tem que se buscar essa ovelha, né? Porque todo o rebanho tem que ir junto. Então, esses são os conceitos básicos nos quais todo o resto vai ser agora aprofundado. Ixi, peraí. Alguém... Oi, José, sou eu. Oi. Também somos seres multidimensionais. O que significa isso? A gente vai falar mais para frente, que a gente tem vários corpos diferentes, né? Então, temos o corpo físico, o que seria, no espiritismo, falado o perispírito, né? E a alma. Só que a gente vai pegar a perspectiva esotérica, que fala em pelo menos 7 corpos. E aí existe já pessoas falando que eventualmente vai ter mais corpos além disso, mas vamos agora assumir, como o Espiritismo, Kardec, né, falou em 3 corpos. A gente vai falar aqui de 7, que é o que os esotéricos basicamente faziam, né, falavam, e aí as equivalentes 7 dimensões, e aí se a gente tem 11 ou dimensões, aí o negócio vai ficar mais para frente para outras gerações aí descrever mais. Pode falar. Rapidinho, só caso seja útil. O Kardec falou de 3, mas ele, nos textos dele, fez comentário que depois a gente ia saber que ia ter mais. Não, os esotéricos já falavam mais ou menos na mesma época, né, sobre isso, que eles trouxeram esse conhecimento da Índia, que trouxe do Egito, que trouxe, etc. Bom, então, vamos lá. Mônada, esse é um assunto que estava em alta nos espiritualistas lá no Brasil, né, falando de mônadas e almas gêmeas. Então, o que é uma mônada? É um termo, se não me engano, que foi o Leadbeater, né, aqui nos Estados Unidos, os esotéricos, que não sei se foi ele que inventou esse nome, mas pelo menos a referência que eu tive é que os esotéricos começaram a usar, que seria a origem, né, em outra dimensão, da fonte das almas.
não me venham perguntar exatamente o que é isso, que eu não sei, mas essa é a definição, né, que se deu pelos esotéricos aí, então, para essa origem de todas as almas. E a superalma seria essa primeira subdivisão da mônada. Fractal seria a nossa alma individual, e uma chama seria uma subdivisão disso, masculino e feminino. Na prática, o que é isso? São conceitos. E aí, na internet, a gente acha alguém que fez uns desenhos bacanas aqui para a gente copiar, e tem referência deles na internet, se vocês procurarem, né, sobre mônadas, e os desenhos são bem ilustrativos, né, para mais fácil para a gente compreender. Então, a mônada, que seria a origem, e aí, então, as superalmas, e aí as almas gêmeas dentro dessa outra aqui, e aí a gente está aqui numa bolinha. Existiriam mônadas diferentes, com almas afins, então, parecidas, e uma família, então, seria vindo da mesma mônada, e as gêmeas, né, ou chamas gêmeas, seriam da mesma superalma. Isso aqui, na prática, né, são conceitos que pode a gente acreditar ou não, mas o que eu pego disso aqui, basicamente, é uma versão mais, talvez, ilustrativa do conceito que Deus é Pai, nós somos todos filhos e todo mundo é irmão. Então, todo mundo é irmão e irmã, a gente estamos todos aqui da mesma origem, do Criador, e vamos em frente. Né? Todos esses termos aí, basicamente, para mim, são ilustrativos desse conceito básico, que temos que evoluir junto, todo mundo veio do mesmo lugar, ninguém fica para trás. Tá? Somos todos irmãos. Aqui nos Estados Unidos, creio que 15 anos atrás, 20, começou o movimento Coexiste, né, com os speed bumpers, stickers, né, e camisetas, etc. Eu gostei na época, e agora eu mudei um pouco ele, incluí aqui alguns símbolos do budismo e do hinduísmo. Então, é um coexiste versão minha, zero. Então, vamos lá, falar do karma, que basicamente é a lei da ação e reação, e os hindus chamavam de karma. E que basicamente nos induz à evolução. Então, o karma seria o efeito, no caso negativo, das coisas que a gente faz negativas. E o karma não é eliminado através do sofrimento. Então, isso foi um ponto, né, que Kardec trouxe, e que eu acho que é bastante válido, que esse sofrimento, né, que a gente tem não elimina o nosso karma. O aprendizado é que elimina o karma. Né? O sofrimento é a consequência. Então, a lei antiga do talião, né, do olho por olho, dente por dente, não resolve, não faz a gente evoluir. Somente a resignação, o amor, a compaixão, a fraternidade, é que a gente realmente elimina o karma e faz com que a gente evolua. E uma referência aqui, então, que vai ser útil mais para frente, e eu já coloquei aqui, é com relação aos obsessores, ou as pessoas muito agressivas, que normalmente usam a lei do olho por olho, dente por dente, ou a lei do karma, para dizer, eu sofri isso, então eu tenho direito de me vingar. E aí, então, os obsessores falam, o Zé, 400 anos atrás, cortou meu braço, então agora eu tenho direito de cortar o braço dele, porque isso é karma, então eu estou simplesmente seguindo as leis. Né? Só que não é bem assim que funciona.
Então, o Dharma, então, segundo o budismo, né, seria o aprendizado, a evolução moral e emocional para converter o karma em Dharma, né, o retorno positivo. Então, a gente plantar o bem e colher o bem, então. E aí tem nessa roda aqui, né, que parece um timão, os conceitos básicos do budismo, né, que levaram uma vida correta. E outro termo também que estava popular é falar a roda de Sansara, e aí eu fui procurar, né, o que era isso. Então é basicamente a roda da vida, né? Eu lembro que tinha uma música do Chico Buarque, de antigos carnavais também, que era, né, a roda da vida. E então, deixa eu admitir aqui o Rafael. Então, essa roda de Sansara é basicamente essa roda de karmas que a gente na Terra vai vivendo, e então repetindo sempre o sofrimento. E aí quem consegue escapar dessa roda, né, através da iluminação e das suas ações, aí então quebra esse ciclo e cai fora disso. E a lei do livre-arbítrio. Aqui tem então, a frase, né, de Paulo de Tarso, que está num dos livros do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos, ou uma das cartas dele, sinceramente, desculpa, não pus aqui a referência, mas onde ele diz que tudo é permitido, né, a gente pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo nos convém, nem tudo nos edifica. Então, basicamente, a gente pode fazer o que quiser, só que as consequências vêm. Então, temos que tomar cuidado com o que a gente faz. Tudo que vai e volta. E aí eu adaptei, né, isso para a lei do livre-arbítrio, para a minha versão aqui, anos 70. Eu acho que todo mundo aqui vai lembrar do nosso amigo Orelhão. E acho que vocês vão se lembrar que quando a gente colocava a ficha no orelhão e ela não caía, não conectava, a gente dava uns tabefes no orelhão, enchia ele de porrada, até que finalmente caía a ficha. Então, isso ficou uma expressão, né, que no Brasil que todo mundo sabe, né, que para cair a ficha, né, da pessoa, por vezes tem que levar uns tapão na orelha, né, umas porradas, para a gente entender. Então, essa meio que é a minha versão da lei do karma e do livre-arbítrio, né, que a gente, por vezes, tem que sofrer algumas coisas aí, levar uns tapões para cair a nossa ficha. Certo. Bom, gente, se vocês forem tendo perguntas, vocês vão levantando a mão aí, tá joia? E se eu não parar na hora, porque eu não ver a mãozinha de vocês, vocês podem falar, tá bom? É aí que eu me perdi aqui. Então, a lei do livre-arbítrio e a evolução individual, né? Basicamente, apesar da gente fazer parte de egrégoras, né, grupo karmas, o grupo karma é basicamente se eu sou brasileiro e eu junto com o exército de brasileiros invade o Paraguai, digamos assim, e mata um monte de gente, então eu estou naquele grupo karma, né, daquele grupo de exército de brasileiros que agiu daquela maneira, digamos, né? Egrégora seria basicamente as associações de indivíduos, né? Então, vamos lá, a egrégora dos corintianos ou dos palmeirenses ou dos santistas. As mônadas a gente já falou, né? Mas, enfim, todos temos poder de decisão individual. E nossas decisões podem afetar os indivíduos ao nosso redor. Como a gente viu, o nosso chakra cardíaco
transmite uma vibração e uma frequência, um campo magnético que afeta quem estiver ao nosso redor, sem falar do nosso exemplo em si. E quem está ao nosso redor tem que respeitar as decisões, né, mesmo que signifique dor e atraso. Então, se o Rafael é o meu mentor, mas eu insisto em fazer coisas erradas e levar tapão na orelha, o Rafael não pode me amarrar, me amordaçar e impedir que eu fique dando tapão na orelha ou repetindo os erros, né? Eventualmente a minha ficha cai. Ele pode falar, não é assim, pare com isso, né? Mas no final a decisão é minha, certo? E vamos lá. Então, o melhor modo de influenciar os outros é com os nossos próprios exemplos, com as nossas boas vibrações, e isso vai irradiar, né, para o nosso ambiente. Então, Mestre Jesus, né, foi o principal exemplo disso, e outros grandes seres, digamos, né, que vieram aqui à nossa orbe, também conseguiram influenciar muita gente. E quem tenta, então, influenciar a sua vontade sobre outra pessoa, mesmo que com boas intenções, é um obsessor. Então, isso mais para frente, não hoje, né, mas quando a gente falar sobre processos obsessivos, a gente vai falar que tem esse tipo também, que é os processos obsessivos causados por pessoas que nos querem bem. Tipo, esposo, esposa, mãe, filho, etc. Beleza? E Jesus, basicamente, foi o mestre que nos trouxe as leis do amor. Então, a máxima kardecista, né? Fora da caridade não há salvação, fora da fraternidade não há evolução, compaixão e misericórdia se sobrepõem à lei do karma. Então, a misericórdia divina, graças a ela, é que se a gente está devendo, então, R$1.000 no cartão de crédito, aí vem aqueles mutirões, né, que pague suas dívidas só pagando 10% do valor do que você deve. Então, isso, em termos de karma, é o que a gente chama de misericórdia divina, quando a gente paga 1/100º, 1/1000º, né, do nosso karma, graças a essa misericórdia, e podemos, então, nos livrar desse peso que iria nos, basicamente, sobrecarregar, e podemos seguir adiante. Então, isso, basicamente, é o que Jesus falou, que ele veio para aliviar o nosso fardo. E o amor, então, eleva a nossa frequência e alavanca a nossa evolução como um grupo. Ok? Então, acho que uma boa parte de vocês já ouviram falar no Ho Oponopono, leis da gratidão e do perdão. Isso também é falado por vários, diria, terapeutas, né, holísticos ou não, para a gente elevar a nossa frequência, falar eu te amo, sou grata, ter gratidão, né, não guardar mágoa, não guardar rancor, não querer se vingar de ninguém, e nos conectar a um inconsciente coletivo do bem. Então, já foram feitos testes, digamos assim, ou eventos no qual centenas e por vezes milhares de pessoas se reúnem num local e fazem oração, cantam louvores, alguma coisa assim. E nesse dia, em volta desse local, nessa cidade ou nesse bairro, acontecem menos acidentes, acontecem menos crimes e tem um efeito, né,
regional ali em volta desse inconsciente. Da mesma forma como quando grupos com centenas ou milhares de pessoas começam a gritar, como, por exemplo, em estádios de futebol ou reuniões de partidos políticos ou coisa do tipo, normalmente as pessoas tendem a se tornar mais exaltadas e quando sai de lá, sai quebrando tudo que tiver pelo caminho. Então, esse é o meio que inconsciente coletivo que acaba sendo gerado. E agora eu começaria a falar, então, sobre os 7 corpos. Eu estou passando bastante rápido aqui, ninguém tem pergunta mesmo. Se desculpe, eu estou aqui mudando de telas. Mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fale, né, que senão eu não vou enxergar a mãozinha. Então, vamos lá. Os 7 corpos. Aqui está 7 dimensões, mas acaba não sendo exatamente assim. Então, a gente vai entrar em detalhes, mas nos próximos slides aqui. Mas, resumindo aqui, o corpo físico, embaixo aqui, e lá em cima o Atman, o corpo átmico, seria a alma. E no meio, aqui, seria tudo que Kardec definiu provisoriamente como perispírito, mas o mais próximo que a gente tem é o corpo astral, que é o corpo emocional, que todos os relatos espíritas, se não todos, a grande maioria seriam nesse nível. Mas vamos lá. Aqui tem uma tabela que ninguém consegue enxergar, nem eu, mas aqui embaixo está a dimensão física, e temos aqui o corpo físico, onde temos basicamente a região sólida, líquida e gasosa, né? E aí depois temos, então, a região etérica, que seria o corpo etérico, que é um corpo energético aqui também na nossa dimensão física. Então, esse corpo etérico seria basicamente a nossa aura, ou aquilo que saía na fotografia Kirlian, quem é da década de 70 e 80, talvez já tenha ouvido falar no Fantástico, né, que fotografa a aura. E aqui, basicamente, está o nosso campo magnético, bem forte. Mas, enfim, eu vou entrar em mais detalhes em seguida. Mas essa seria a dimensão física. Depois teria a quarta dimensão, que seria emocional ou astral, e depois a mental. Mas vamos lá. Vamos entrar em mais detalhes aqui. Então, da mesma forma que o nosso corpo físico, para evoluir, né, a gente precisa tratar ele bem, com higiene, limpeza, alimentação, exercícios, não ter vício, controlar os instintos, não fazer ações que comprometam a integridade, né, nada de acidentes, e manter o instinto, né, só para preservar a vida e multiplicar. E aqui a gente tem exemplos de tratamentos que podem ser feitos para manter o corpo físico saudável. A gente tem o nosso corpo etérico, que é grudado nesse corpo físico aqui, e que é o nosso corpo energético, semimaterial, e ele é feito de ectoplasma, né? Então, isso, na literatura espírita, se fala bastante de ectoplasma, né? Aquela fumacinha que sai dos médiuns de efeitos físicos, e que pode ser usado para materialização e para cirurgias espirituais. Então, esse é o componente do nosso corpo energético, do nosso duplo etérico. Eu falei aqui da fotografia Kirlian, ele é ligado no nosso corpo astral através do cordão de prata, também é muito falado na literatura. Quando a gente nasce, então, vem com uma carga de energia vital no rim direito, e uma carga também de prana no rim esquerdo.
E essa carga no rim esquerdo pode aumentar ou diminuir em função das nossas atitudes na nossa vida. Uma maneira boa de recarregar de prana o nosso rim é caminhar na natureza, na praia, etc. É um lugar bom para você drenar a sua energia do seu prana é ir em lugares com muita gente, tipo baile funk ou coisas densas, onde vai com certeza vai ter um monte de gente drenando você. Isso inclui jogos onde tem um monte de gente gritando ao seu redor e também provavelmente shopping centers e etc. Nos desencarnes violentos, essa energia vital retorna à natureza. Ou é vampirizada por seres densos. Então, quem lembra do Ghost, nas cenas finais do Ghost, quando o indivíduo malvadão que matou o mocinho, ele morre, né, lá com um vidro que cai em cima dele, e aí aparecem entidades trevosas e catam a energia dele e o corpo astral dele e levam embora. Então, tem alguns livros espíritas também, onde narram desencarnes, onde alguns eventos desses também são relatados, tipo em tiroteios entre gangues e coisas do tipo. E o corpo etérico basicamente repassa os danos do corpo astral para o corpo físico. Então a gente vai ver no próximo o corpo astral, que é o corpo emocional, e aí esses danos que estiverem nesse corpo são repassados para o nosso físico aqui. Então, a princípio, a grande, gigantesca maioria das doenças e problemas que a gente tem no corpo físico, antes já danificou o corpo astral e antes veio do corpo, já me perdi aqui, já veio do corpo astral, passou pelo corpo etérico e aí passou para o físico. Pergunta sobre o duplo etérico. Todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada. Então, vamos... José. Oi. Oi. Finalmente alguém está prestando atenção para ter pergunta. Não, é só um comentário, né? O duplo etérico é quando nós estamos encarnados, nós temos esse corpo, né? Quando nós desencarnamos, nós perdemos o duplo etérico, né? Às vezes, não imediatamente, né? Às vezes, caso, por exemplo, uma morte violenta, como suicídio, por exemplo, requer um tempo, né? Para que o corpo, o duplo etérico se dissolva, né? Mas via de regra, quando nós estamos desencarnados, nós não temos o duplo etéreo mais, né? Correto, não tem. Ele vai se desintegrar mais ou menos rápido, e aí, assim, se a gente vibra numa boa frequência, né, ou pelo menos não tão ruim, os mentores ou os guardiões, guias de plantão, eles vêm, facilitam o corte do seu cordão de prata e dissolvem o seu corpo etérico de volta para a natureza, para que ele não seja vampirizado. Se você está, então, num tiroteio, guerra, favela, ou coisa do tipo, aí, então, os mentores, né, os guias, não conseguem se aproximar, porque a vibração é muito densa, e aí o pessoal vampiriza essa energia. Quando você é, por vezes, um suicida, e aí você está numa vibração muito baixa, os mentores também, por vezes, não conseguem se aproximar, e aí, se você também tem muito apego, né, ao seu corpo, você morre, fica lá no caixão, né, e aí, então, você continua sentindo, né, no seu corpo astral as dores do seu físico, porque o seu etérico está lá ainda. E aí o corpo emocional sente, né, o seu corpo astral, todas aquelas dores
que o seu corpo físico está passando e você fica naquele estado deplorável, né, sentindo tudo ainda. Tem aquele livro da dona Ivone, né, Memória de um Suicida, que relata bem esses casos, né? Sim. Do sofrimento após morte, né? Sim, então, infelizmente né, e tem vários outros livros espíritas aí que falam, até alguns, teoricamente, seriam de pessoas famosas, tipo Raul Seixas, que teriam relatado o seu sofrimento dentro de um caixão por um bom tempo. Isso. Beleza? Obrigado por fazer uma pergunta. Ô, José, Oi. o meu não é pergunta não, porque eu estou entendendo, tá tudo jóia. Eu ia sugerir para você colocar a apresentação em modo apresentação mesmo, para ele ficar maior na tela. Ah, tá. Então, eu vou tentar, mas aí realmente eu não vou ver nada do que vocês fizerem de mãozinha. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês vão ter que falar, porque senão eu não vou enxergar aqui. Tá ok? Então, vamos lá. Tá dando, então, para ver melhor agora? Alguém fala assim? Ainda não. Entrou em modo apresentação, não. Ainda não. 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 Então, acho que não. Peraí, só se. Não, acho que dá para fazer sim, mas aí eu vou, em vez de trocar, compartilhar a. Peraí, vamos compartilhar agora. Vamos compartilhar a tela inteira. E aí, na tela inteira. Você tinha que entrar lá para ver se. Agora sumiu tudo. Agora dá para ver. Sumiu tudo ou tá vendo? Sumiu tudo. Saiu a tela da apresentação. Desculpa. Então, vamos voltar lá. Deixa do jeito que estava mesmo. Eu acho que vai ser. Espera aí, mais uma tentativa aqui. E agora? Agora está maior. Melhorou. Muito bem. Agora sim. Maravilha. Então, Maravilha. vamos lá. E, sim, o duplo etérico, né, ele tem, então, essas frequências diferentes, igual a gente imaginar que a água, né, pode ser gelo, líquido ou um gás. O corpo etérico tem essas frequências diferentes, vai? Que, então, seria o éter químico, é onde a gente assimila o prana, e que tem essa troca de energias através dos chakras, que a gente vai conversar para frente ainda. O éter da vida, que seria responsável pela reprodução. Chakras eu vou falar ainda. O éter da luz, que tem a percepção sensorial dos 5 sentidos. E o éter refletor, que seria a nossa memória, que vem também no DNA. Mas, enfim, isso aqui são conceitos que a gente vai, bem mais para frente depois, ver para que serve. Então, para a manutenção do nosso corpo etérico saudável, né, a gente tem que receber prana. A prana basicamente vem da luz do sol, diretamente ou indiretamente também através do oxigênio e da natureza, né? Não só dos aromas das flores, tudo isso que vem da natureza, mas também a energia que vem quando as plantas sintetizam através da fotossíntese,
pegam o oxigênio, né, e a luz do sol e sintetizam, então, a energia, em termos até de glicose, né? E é isso depois, então, que nas nossas células, nas mitocôndrias, aí é quando quebra o açúcar junto com o oxigênio, né, do ar, aí produz na mitocôndria da célula o ectoplasma. Sintomas de doenças, né, do corpo etérico: apatia, fraqueza, alergias, acidentes frequentes em as partes do corpo e doenças físicas múltiplas. Então, isso aqui é só uma referência, né, de quando o duplo etérico ele está debilitado, mas as causas disso aqui a gente vai ver que está nos outros corpos. José, posso Sim. fazer uma pergunta? Os órgãos também, eles têm o duplo etéreo ou é só a parte do corpo por fora, assim, vou falar assim? Sinceramente, a maior parte das referências que eu tenho é que o corpo etérico não teria os órgãos em si, né? Que ele seria energia e não teria essa formação em si. Então, em cada parte do corpo, teria uma densidade, uma frequência um pouco diferente da energia, mas não teria essa constituição. Essa constituição de órgãos, etc., equivalente tem no corpo astral. Tá, mas, por exemplo, quando a gente fala de uma cirurgia espiritual, que, por exemplo, no meu entendimento, posso estar errado, né, que primeiro a doença vem na parte do espírito e depois passa para o corpo, quando é tratado essa parte, a gente trata no duplo etéreo ou trata no perispírito? Seria nos dois, tá? No que a gente chama de perispírito ou corpo astral, que seria a causa, onde tem realmente o órgão, mas o reflexo dele no nosso corpo físico está nesse corpo etérico. Então, tem uma massa energética ali, vibrando. Então, vamos lá, se você tem o seu estômago no corpo astral, ali naquela região no seu corpo físico tem uma massa energética, vai numa frequência ali no seu estômago, que tem que ser tratada também, né, o que é isso que é realmente tratado, para que o seu estômago físico aqui, então, seja reconstituído. Então, é meio complicado de falar isso, mas é como se fosse um plasma, né, um plasma energético que tem ali em cada órgão, em cada região, em cada célula, e isso é tratado, né, na cirurgia espiritual, isso é tratado através de passes, de magnetismo, e aí, então, as cirurgias espirituais, para realmente tirar a causa, aí seria no corpo astral. Entendi. Porque por exemplo, quando há uma doação de ectoplasma, seria desse nosso corpo etéreo, duplo etéreo, que a gente estaria doando, é isso? Isso, e aí, esse etérico aí é que, então, complementa lá. Você estaria agindo no corpo etérico de quem você está doando, né, ou esse magnetismo, né? Isso aí para já remediar a situação. Então, basicamente como se você tem um corte no corpo físico que está saindo sangue, se você tem um problema no seu duplo etérico que está perdendo energia, aí então você estancar isso e revitalizar, né, esse órgão, essa região do seu etérico, para que ele pare de ter problemas urgentes. Mas a causa disso é no astral. Entendi, obrigado. Então, aqui tratamentos, né, do corpo etérico, a gente tem a cromoterapia, né, com luzes, cores, cristais,
o magnetismo, né? Eu falei, Smith, Reiki, falei. Tá conseguindo ouvir, Zé? Vocês estão falando ali. A gente não entendeu. Tá conseguindo ouvir eu falar? Não. Não? Não, agora deu certo, agora deu. Pode falar. Ah, tá. Desculpa interromper, eu sei que você não está vendo a mãozinha. Eu posso Não. falar uma coisa rapidinho, caso seja útil? Sim, por favor. Eu ouvi uma explicação uma vez do Roberto, e eu só estou falando isso, não tem questão de ser certo ou errado, não. É só para ver se pode ser útil para ajudar na compreensão do tópico. E ele falou, por exemplo, que na parte energética, né, os chakras seriam os órgãos do corpo energético, né, caso facilite a assimilação do tópico. E o livro do Dr. Fritz, que eu acho que vai ser lançado talvez na próxima vinda deles, ele descreve alguns detalhes de que quando ele está fazendo uma cirurgia, e a pessoa fala, eu estou com, por exemplo, dor na perna. Quando ele olha no corpo energético, ele vê na região que seria a parte da perna, ele falou que ele vê uma mancha. Então, a mancha é o indicativo daquele problema que a pessoa está reportando para ele. Isso, caso facilite a visualização do que está sendo passado pelo Zé também. Perfeito, é isso mesmo, né? Então, as pessoas que conseguem ver a aura, né, da outra, e aí conseguem, então, enxergar essas manchas energéticas ou ver se a pessoa está, digamos, brilhando, né, se está com uma luz prateada, dourada, ou se ela está um cinza escuro, né, um marrom, coisa assim. Mas é isso mesmo. Bom, tem também a questão da defumação, né, incenso, fogueira, charutado, então a fumaça, né, tem um efeito positivo ou negativo, né, depende como é feito e direcionado. Banho de ervas, flores, sal grosso. O sal grosso, basicamente o sal atua, né, drenando as energias. Como eu falei, tomar sol, pé na grama, praia. Aqui os tratamentos de desobsessão e desmanche de trabalhos, a gente depois vai ver isso, né, com mais detalhes, mas vamos lá. Quando alguém faz um trabalho de macumba, digamos assim, quando põe não só velas, mas põe galinha morta, álcool, essas coisas, ou põe até animais, né? Tudo isso aí tem energia desta dimensão, né? São energias densas. E aí isso normalmente afeta diretamente o nosso corpo etérico. Então, esse tipo de energia densa vai atuar mais diretamente no etérico em si. E aí estou falando, então, como o Rafael acabou de falar, né, cirurgias espirituais tratam os chakras, e implantes a gente vai falar mais para frente, mas tem implantes energéticos, né, que são colocados assim. Existem implantes positivos também, tá? Podem ser feitos, a gente vai falar. E em locais protegidos, né, que tem uma boa vibração, uma boa frequência, as pessoas que estão por ali, ou até do ambiente, pode ser coletado o ectoplasma. Então, o ectoplasma pode ser retirado da natureza, mas principalmente de médiuns que têm essa característica de doação de efeitos físicos, mas todos nós, né, doamos sempre um pouco, mais ou menos, de ectoplasma, de energia, que os médicos então, do astral, como o Dr. Fritz, pode refazer, né, esses chakras, né, e a tela búdica que a gente vai falar daqui a pouco. E o tratamento do corpo etérico é essencialmente presencial. Então, o Dr. Fritz já falou, né, que tem a porcentagem de efetividade dos tratamentos dele presencialmente e tem uma porcentagem menor para tratamentos feitos à distância. Então, o motivo para isso é que o corpo etérico não dá para tratar à distância em princípio.
Então, o que pode acontecer é se às vezes a pessoa está dentro de um hospital ou está dentro de uma igreja ou um local que tem uma boa energia, ou até na natureza, aí as entidades podem ir nesse local, mandadas, ou vai o Dr. Fritz, vamos lá, né, em tal lugar, ajudar tal pessoa. E aí, então, coletarem o ectoplasma e as energias densas positivas que possam ter nesse local, e aí, então, fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento na pessoa, né? Mas essa energia precisa ser coletada de algum lugar próximo. E, então, por isso, digamos que o Roberto fica viajando pelo mundo inteiro, né, para fazer as cirurgias espirituais, para efetivamente, né, fazer os tratamentos, tá, no corpo etérico. No corpo astral, aí dá para fazer remoto. Mas, enfim, a presença, né, e a imposição de mãos, ali sempre consegue fazer uma doação. E por isso também que o pessoal da Macumba, então, usa coisas físicas, né, para fazer esses trabalhos. Perguntas? Que horas são agora? Agora já é 20h54. É, 54. então, gente, falta só 5 minutos para o horário, né? Eu acho que era melhor a gente parar por aqui antes de começar no corpo astral, que ele é longo, né? E não dá para falar rápido. Senão vai alongar aqui por pelo menos uma meia hora. Então, vocês têm perguntas, sugestões, alguma coisa para comentar agora? Vamos lá, pode falar. Rafael. Rafael? Rafael levantou a mão. Sou eu, tô escondida aqui no canto. Oi. Aham, Tudo bem? tudo bom. Desculpa, Zé, eu não entendi muito bem esse finzinho que você falou aí da questão do presencial para fazer o tratamento, né? Porque eu entendo muito pouco disso, mas eu sei que o Roberto, né, a equipe do Dr. Fritz, eles fazem cirurgia espiritual à distância. Aí eu não entendi muito bem como você estava explicando como é que o mecanismo, eu acho, da cirurgia espiritual à distância funciona, então. Porque o que eu sei que o Roberto já me falou é que eles usam médiums em desdobramento para fazer isso. Então, o médium não está lá presencialmente, né, no físico, mas o espírito, eu não sei qual é o corpo. O corpo astral do médium vai lá e aí eles usam o ectoplasma do médium para fazer o tratamento à distância, não é isso? Estou falando besteira? Acho que é isso. Olha, o Dr. Fritz, o Dr. Fritz falou que a eficiência, acho que está dando eco aí. O Dr. Fritz falou que a eficiência do tratamento à distância que ele faz girava entre 20% e 50%, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Mas acho que era 20% e 40%. E o presencial era entre 70% e 90%. E o corpo etérico, né, do indivíduo não pode se afastar muito do corpo dele, né? Já ouvi referência que dá para se afastar uns 4, 5 metros. Eu acho que depende da pessoa, né? Mas depende muito do magnetismo aí para conseguir afastar o etérico do corpo físico. Então, o tratamento à distância é feito no corpo astral, a princípio, que no caso seria a causa dos problemas, né? Então, a causa das doenças, a princípio, está sempre no corpo astral.
E tratando lá, você eventualmente iria conseguir curar. Você está falando o corpo Não é? astral do paciente. Eu entendi Isso. que você falou aí que o corpo etérico não pode sair, não pode ficar muito distante. Mas o paciente está lá na casa dele. Isso. Então, Né? mas ele tem um corpo astral também. E a causa das doenças está no corpo astral. Hum. Aí, se vem... Acho que é melhor você baixar o volume aí do Viva Voz. Aí, se você vai, digamos, a equipe do Dr. Fritz ou de médiums em desdobramento até lá, conseguem fazer uma intervenção no corpo astral da pessoa. Quando é um médium desdobrado, ele tem ainda o seu cordão de prata ligado no seu duplo etérico, e ele tem uma fonte de energia mais densa do que só as entidades que já estão no corpo astral, né? No caso do Dr. Freitas e os outros. Então, pessoas que fazem projeção astral, né? Que durante o sono saem e vão fazer trabalhos de assistência, conseguem auxiliar bastante nos tratamentos de cura por ter essa energia mais densa com eles. E conseguir, então, modificar mais facilmente os corpos astrais de outros indivíduos, também encarnados. Por isso, basicamente, que a espiritualidade, né, que já está desencarnada, precisa de médiuns, senão eles resolveriam tudo sozinhos, né? Então, nós, com a nossa energia densa, a gente consegue transmitir essa energia, para que os médicos do astral, então, consigam manipular ela e utilizar ela nos corpos astrais das pessoas. Aí, como eu falei, se, por exemplo, esse paciente está num hospital, né, ou numa igreja, ou tirando um cochilo na praia ou num parque, existe energias, ectoplasmas nesse local, né, protegido, que podem ser usados, essas energias, pelas entidades do astral. Aí eles pegam, então, esse ectoplasma da natureza ou das outras pessoas, manipulam ela e conseguem, então, modificar também o duplo etérico da pessoa. Tá? Mas aí essa fonte energética tem que estar ali localmente. No livro Nosso Lar, no final do livro, tem o evento em que o André Luiz está lá tentando ajudar o novo esposo da ex-mulher dele. Então, a mulher dele está lá chorando, o atual marido dela está muito doente, né, doença pulmonar, se não me engano, e aí o André Luiz ora e pede ajuda para outra entidade, né, uma mulher que eu não lembro o nome. Narcisa. Isso. E aí ela vem, e aí o que ela faz? Ela não vai lá e resolve a questão. Ela não tem como. O que ela faz? Ela vai na natureza, pede para os espíritos da natureza umas folhas de ervas, eu não lembro já se foi de eucalipto, de mangueira, do que foi, umas árvores lá, pegou essas folhas, fez uma maceração, isso no astral energético, e aí fez essa porção mágica aí, né, de energia, e levou e aplicou no corpo astral do paciente lá, do indivíduo, né, que estava com sérios problemas. E aí o corpo etérico dele, então, recebeu essa dose, né, desse elixir aí da natureza, das árvores, e ele melhorou rapidamente. Tá? Então, esse é um dos exemplos, né, do porquê que tem que ser usado essas energias da natureza para tratar
nesta dimensão, o corpo etérico, que é desta dimensão. Tá? Mas foi uma entidade do astral que conseguiu manipular isso. Então, foi feito um tratamento à distância. Foi, mas usando a energia que estava disponível no local e graças ao ambiente protegido e às orações das pessoas. Porque essas energias mais densas aqui, né, o pessoal do contra, né, das trevas, meio que vive dela. Então, eles estão sempre tentando sugar energias densas, e aí por isso que tem que ser lugares protegidos. Fez sentido? Aí... Ok. Ok. Alguém mais? Perguntas? Sugestões? Agora tá bom. Eu posso fazer um comentário rapidinho, caso seja útil? Por favor. Em relação lá àquela parte inicial que você comenta das mônadas, quando eu tomei contato com aquele assunto, uma coisa que me ajudou, né, caso possa ser útil para alguém a assimilar o assunto, foi pensar no nosso corpo, que o nosso corpo ele tem várias células, né, para compor o nosso corpo. Então foi o jeito que eu assimilei aquele assunto, pensando naquelas subdivisões como células da fonte, vamos dizer assim. Sim, e Jesus e os outros mestres, né, sempre falaram que a gente faz parte de um todo, né? Então, quando a gente caminha nessa direção, mas, mais uma vez, são maneiras diferentes para pessoas diferentes verem ou entenderem ou aceitarem, e não adianta a gente querer roubar o osso do outro, que não vai funcionar, né? A fase da idade da pedra, de que esse osso é meu, já passou. Então, a gente tem que compartilhar e ter fraternidade, né? Então, mais uma vez, essa é a base da coisa. Se alguém tem mais alguma pergunta, senão eu, mais uma vez, só falar sobre a apometria, porque da outra vez eu falei, mas não gravei. E aí, falaram, né, que o certo era já gravar agora, para que quem perde, né, ou quem perdeu, ter ciência. Então, a apometria, basicamente, é esse conhecimento, então, dos corpos, das dimensões, dos chakras, como funcionam os processos obsessivos, todos esses conhecimentos, né, que estão alicerçados no kardecismo, no que Kardec trouxe, mais o que o André Luiz trouxe, mais o que também já existia de conhecimento, digamos, né, na humanidade, que foi sendo passado pelos mestres da antiguidade, de qualquer denominação religiosa que seja, e do presente, que sejam do bem, que sejam baseados, né, na fraternidade, na caridade, para auxiliar ao próximo. E aí, então, com os entendimentos que a gente tem agora de frequências, de magnetismo, de tudo isso, né, justificar, então, que um tratamento com cores, com som, com pulsos magnéticos, né, não é coisas fantásticas, nem milagres, né? Então, tudo tem um motivo e tem um raciocínio e tem uma lógica. A gente pode não entender ainda, pode não compreender, mas tudo tem um procedimento, né? Então, mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, né? E agora a gente está na fase dos conceitos, e eu foco aqui naquilo que não está nos livros claramente que Kardec escreveu, né? Então, seriam, não sei se eu posso dizer outras informações, mas um detalhamento mais agora
da nossa era, digamos, né, baseado na ciência atual e com a compreensão daquilo que para cada um faz sentido. Tá? E, mais uma vez, ninguém deve nunca aceitar nada como isso é a verdade absoluta. Né? Tudo tem que ser questionado, tem que ser colocado perante a questão da lógica. Como Kardec falou, né, tem que ser uma fé raciocinada, tem que fazer sentido para a gente. E se amanhã vier outra teoria, uma outra explicação que faça mais sentido, beleza, né? Não vamos nos apegar aqui a coisas ou explicações, né, que agora já podem ser melhor compreendidas, né, dos porquês. Tendo sempre em vista, né, aquela base que a gente mencionou hoje, de que somos todos irmãos, estamos todos evoluindo, e é assim, nessa linha, né, do amar a Deus sobre todas as coisas, que é o Criador, né, das mônadas, e amar ao próximo como a si mesmo, dentro dessa linha, desse raciocínio básico, aí é que a gente vai analisando todo o resto para ver se faz sentido. E se amanhã alguma coisa que eu falei ou que eu acreditava não vale mais, ou veio outra explicação melhor, vamos lá. Tá certo? Mais alguma pergunta, comentário, alguma coisa antes da gente encerrar? Não? Ok. Então, tá bom, gente. Então, agradeço a atenção de todos. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma coisa quiser mandar no grupo, né, ou no privado, né, estou sempre à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida que aparece depois durante a semana, também da mesma forma. Beleza? E aí, então, no próximo encontro, daqui a 15 dias, a gente retoma, então, a análise dos corpos, né, falando do corpo astral, que é da 4ª dimensão, e o corpo mental, que é da 5ª dimensão. E aí a gente entra nos chakras e mais alguma coisa do tipo. José, desculpa, só uma pergunta. Todo esse material que você está apresentando, ele estará disponível no chat, correto? Você vai disponibilizar esse PowerPoint? Então, eu, por enquanto, estou disponibilizando o vídeo aqui, né, no YouTube, que eu mando o link, e depois o material em si eu vou ver ainda, eu penso, para quem concluir, digamos, todas as palestras, a gente tiver um grupo bem coeso aí eu disponibilizo isso. A preocupação é assim, a informação sempre é boa e tem que ser passada para todo mundo. Por que eu faço a pergunta? Eu lembro que no curso da apometria, esta parte dos corpos, do entendimento muito bem feito, todo sobre esta parte dos corpos, ela é primordial para a apometria. Se não entender esta parte, os trabalhos na apometria serão muito difíceis. Sim, como eu falei, com o conhecimento sempre é mais fácil, né? Mas eu devo lhe dizer que existem pessoas com quem eu trabalhei que não lembravam ou não tinham esse conhecimento, né, de corpos e chakras, etc. E, por vezes, tinham alguma dificuldade, mas que conseguiam fazer grandes milagres também, graças à sua boa vontade, ao seu amor. E aí entra um pouco mais de fé e um pouco menos de razão, né, ou lógica, mas no final quem domina é o amor. Exato. Sem dúvida, um amor com conhecimento e de embasamento é melhor. Para mim, fica tudo mais fácil, exato. Para mim, meio que tem que ser, né? Eu sou um grande cético. Mas tem outras pessoas que conseguem
talvez assimilar as coisas mais fáceis que eu, sem precisar fazer todo esse raciocínio lógico. E, por vezes, estão mais à frente do que eu. Muito obrigado, Rossano. Ok, gente. Mais alguma coisa antes de encerrarmos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, parando a gravação. E obrigado a todos.